Você já parou para pensar como é possível viver a fé em meio às lutas e perseguições? A primeira carta de Pedro responde exatamente a essa pergunta. Escrita em um tempo de grandes provações, ela não é apenas uma carta antiga, mas um guia atual de esperança, fé e perseverança. Pedro, apóstolo de Cristo e testemunha da sua ressurreição, fala com autoridade e ternura aos cristãos dispersos. Ele nos lembra que o sofrimento faz parte da caminhada, mas não pode apagar a esperança viva que temos em Jesus. Somos regenerados não por riquezas que se acabam, mas pelo sangue precioso de Cristo, e a nossa herança está reservada nos céus, incorruptível e eterna. Neste estudo, vamos explorar 16 lições poderosas da primeira carta de Pedro, princípios que continuam atuais e podem transformar a sua vida hoje. Esperança, fé provada, santidade, testemunho, amor, serviço e confiança em Deus. Fique comigo até o final, porque cada lição vai fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança em Cristo. Primeira lição: uma viva esperança em Cristo. A Escritura nos lembra em 1 Pedro 1:3-4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Pedro inicia exaltando a grande misericórdia de Deus, que nos regenerou em Cristo e nos concedeu uma viva esperança. Essa esperança não é passageira, mas sólida, pois se apoia na ressurreição de Jesus, que venceu a morte. Ele preparou para nós uma herança eterna, incorruptível e guardada nos céus. Diferente dos bens terrenos, que se desgastam e podem ser perdidos, a herança em Cristo permanece firme e intocável. Essa certeza nos fortalece nos momentos de dor e provação, lembrando-nos de que não pertencemos a este mundo. Nossa verdadeira recompensa está no céu, assegurada em Cristo, e essa viva esperança nos sustenta até a eternidade. Segunda lição: a fé provada pelo fogo. Conforme está escrito em 1 Pedro 1:6-7, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro nos lembra que as provações não são sinais de abandono, mas oportunidades de crescimento espiritual. O ouro, ainda que precioso, é perecível. Já a fé, quando provada pelo fogo da adversidade, torna-se inabalável. Deus usa as lutas para purificar o coração e firmar nossa confiança nele. A tristeza é temporária, mas o resultado é eterno. Louvor, honra e glória na vinda de Cristo. O cristão aprende a alegrar-se mesmo em meio às dores, não porque a prova é agradável, mas porque ela produz frutos de eternidade. Toda tribulação se transforma em testemunho quando suportada com fé, e cada lágrima se converte em vitória diante do Senhor. Terceira lição: chamados à santidade. Em 1 Pedro 1:14-16, lemos: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A vida cristã é um chamado à transformação. Pedro exorta os crentes a deixarem para trás os desejos carnais do passado e a viverem em conformidade com o caráter de Deus. Santidade não é aparência de religiosidade, mas uma vida separada para o Senhor.
Somos chamados a ser santos porque Ele é santo, nosso padrão supremo e eterno. Isso impacta cada área da vida: pensamentos, palavras, atitudes e decisões. Ser santo não significa perfeição sem falhas, mas um coração comprometido em buscar a pureza diariamente. É o Espírito Santo quem nos capacita a rejeitar o pecado e a andar em novidade de vida. A santidade é a marca visível dos verdadeiros filhos de Deus. Quarta lição: a palavra que permanece. De acordo com 1 Pedro 1:23-25, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Pedro recorda que fomos regenerados por meio da palavra de Deus, que é viva e eterna. Diferente da glória humana, que passa como a flor que murcha, a palavra permanece para sempre. Tudo o que é terreno se desfaz, mas a verdade do Senhor jamais se enfraquece ou envelhece. Ela é o fundamento da nossa fé e a fonte da nossa esperança. O Evangelho anunciado não é fruto de invenção humana, mas revelação eterna de Deus. Por isso, nossa vida deve estar edificada sobre a Escritura, que é firme e imutável. Quem se alimenta dela encontra direção, força e vida espiritual. A palavra é semente incorruptível que produz frutos de eternidade. Quinta lição: testemunho entre os homens. Em 1 Pedro 2:11-12, lemos: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Pedro nos lembra que somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Por isso, não devemos nos render aos desejos carnais que destroem a alma. A vida cristã deve ser marcada por honestidade e integridade, de modo que até os incrédulos reconheçam a obra de Deus em nós. O testemunho não se resume às palavras, mas é evidenciado em atitudes e boas obras. Quando vivemos de forma íntegra, mesmo aqueles que nos criticam podem ser levados a glorificar a Deus. O chamado é viver como cidadãos do céu, refletindo Cristo em cada ação. O testemunho fiel pode abrir portas para a salvação de outros. Sexta lição: vivendo como servos de Deus. Como vemos em 1 Pedro 2:15-16, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Pedro ensina que a vontade de Deus é que a prática do bem cale as acusações injustas. O testemunho do cristão não se sustenta apenas em palavras, mas se confirma em atitudes que refletem a justiça de Deus. Somos livres em Cristo, mas essa liberdade não deve ser distorcida como desculpa para o pecado. Ao contrário, ela deve nos conduzir ao serviço humilde e consciente diante do Senhor. Viver como servos de Deus é escolher diariamente obedecer à sua vontade, demonstrando sua graça através de nossas ações. A verdadeira liberdade cristã é marcada pela responsabilidade, pelo amor e pela obediência. Assim, descobrimos que a grandeza não está em ser servido, mas em servir, para que em tudo nossas obras glorifiquem a Deus. Sétima lição: o exemplo de Cristo no sofrimento.
Como está escrito em 1 Pedro 2:21-22. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Pedro nos ensina que fomos chamados a seguir os passos de Cristo, inclusive no sofrimento. Jesus padeceu injustamente, mas permaneceu sem pecado e sem engano em seus lábios. Ele é nosso modelo perfeito de mansidão, obediência e confiança em Deus. Sofrer por amor a Cristo não é derrota, mas parte do caminho que conduz à vitória eterna. Assim como o Mestre suportou injúrias e perseguições com firmeza, também somos convidados a perseverar em fé. Isso não significa aceitar o mal de forma passiva, mas descansar na justiça divina, que no tempo certo recompensará cada atitude de fidelidade. O verdadeiro discípulo aprende a transformar o sofrimento em oportunidade de testemunhar paciência, fé e esperança no Senhor. 8ª lição: viver em unidade e amor. Em 1 Pedro 3:8-12 diz assim: E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Pedro nos mostra que a fé em Cristo deve ser visível em nossos relacionamentos. O chamado é para a unidade, o amor e a compaixão, cultivando misericórdia e bondade uns para com os outros. O discípulo não responde ao mal com o mal, mas escolhe abençoar, porque foi chamado para herdar a bênção de Deus. O apóstolo também ensina que quem deseja uma vida plena deve controlar suas palavras, afastar-se do mal, praticar o bem e buscar a paz com perseverança. Essa postura atrai o favor do Senhor, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Assim, viver em unidade e amor é viver de forma que glorifique a Deus e testemunhe sua graça ao mundo. 9ª lição: preparados para responder com mansidão, como vemos em 1 Pedro 13:15-17. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Pedro nos lembra que a fé não é apenas guardada no coração, mas compartilhada com mansidão e temor. O cristão deve estar pronto para testemunhar, sempre apontando para Cristo como a razão da esperança que sustenta sua vida. Porém, esse testemunho precisa ser acompanhado por uma consciência limpa e uma conduta íntegra. Quando vivemos de modo coerente com o Evangelho, até as acusações perdem força diante da evidência do nosso caráter em Cristo. E se for necessário sofrer, que seja por fazer o bem, pois isso honra a Deus. Essa lição nos ensina que a defesa da fé não está na força das palavras, mas na firmeza de uma vida rendida ao Senhor. 10ª lição: o batismo como figura da salvação. Assim está registrado em 1 Pedro 3:20-22.
os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual, havendo subido ao céu, está à destra de Deus, ficando-lhe sujeitos os anjos, e as autoridades, e as potências. Aqui aprendemos que o batismo é símbolo profundo da salvação em Cristo. A experiência de Noé e sua família, preservados pela água na arca, aponta para a realidade espiritual que vivemos em Jesus. O batismo não é apenas um rito externo, mas expressão de uma consciência limpa diante de Deus e sinal de uma vida transformada pela ressurreição de Cristo. Ele confirma nossa união com o Salvador, que hoje reina à direita do Pai com toda a autoridade. Essa verdade nos chama a viver em fidelidade, confiando que, assim como fomos sepultados com Cristo, também ressuscitamos com Ele para uma nova vida. 11ª lição: vigilância em oração e amor, segundo está escrito em 1 Pedro 4, 7-9. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Pedro nos recorda que a vida cristã deve ser vivida com urgência espiritual, pois o fim de todas as coisas está próximo. A resposta a essa realidade não é o medo, mas a sobriedade, a vigilância em oração e o exercício do amor mútuo. Ele nos ensina que o amor fervoroso tem poder de restaurar relacionamentos, perdoar falhas e cobrir pecados. Além disso, acrescenta a prática da hospitalidade, feita sem murmurações, como expressão concreta desse amor. Assim, Pedro nos mostra que estar preparado para a vinda de Cristo envolve equilíbrio espiritual, vida de oração e serviço em amor. Essa tríade, sobriedade, oração e amor prático, fortalece a Igreja e testemunha ao mundo a graça transformadora de Deus. 12ª, servindo com os dons de Deus. A Bíblia declara em 1 Pedro 4, 10-11, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Pedro ensina que todo dom é um presente da graça de Deus, concedido para servir e abençoar outras pessoas. Não são talentos para a vanglória, mas responsabilidades sagradas que devem ser exercidas com fidelidade. Quem fala deve transmitir as palavras de Deus, e quem serve ou administra deve fazê-lo na força que o Senhor concede. Somos administradores da multiforme graça, chamados a usar cada talento com diligência e humildade. O alvo maior de todo serviço é que Cristo seja exaltado em tudo. Assim, ao empregarmos nossos dons com amor e dedicação, revelamos a generosidade de Deus e apontamos o mundo para a sua glória. 13ª lição: confiando no cuidado do Criador. Como lemos em 1 Pedro 4:15-19. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus.
E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Pedro ensina que não há mérito em sofrer por erros ou pecados cometidos, pois esse é apenas o resultado natural das más escolhas. Mas quando o sofrimento acontece por causa de Cristo, não deve ser motivo de vergonha, e sim de honra, pois glorifica a Deus. Ele lembra que o julgamento de Deus começa pela própria igreja, num processo de purificação e amadurecimento espiritual. Se até os justos enfrentam lutas, quão difícil será para aqueles que rejeitam o Evangelho? Por isso, o apóstolo conclui dizendo que aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus devem entregar suas vidas ao Criador fiel, confiando em seu cuidado e perseverar em fazer o bem. A mensagem é clara. O sofrimento do cristão não é derrota, mas oportunidade de confiar ainda mais em Deus, que é fiel e nunca abandona os seus. 14. Humildade diante de Deus. Está escrito em 1 Pedro 5, 5 a 6. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Pedro exorta a igreja a cultivar a humildade em todas as relações. Os jovens devem honrar os mais velhos, e todos são chamados a viver em submissão mútua. A humildade é como uma veste espiritual que precisa ser colocada diariamente, pois Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça abundante aos que se humilham. Humilhar-se sob a poderosa mão do Senhor é reconhecer sua soberania e confiar que Ele age no tempo certo. Embora muitas vezes desejemos reconhecimento imediato, a verdadeira exaltação vem apenas quando Deus determina. Essa lição nos convida a abandonar toda soberba e a viver em dependência do Senhor, confiando em sua fidelidade e justiça. 15ª lição: lançando toda a ansiedade em Deus. Como vemos em 1 Pedro 5, 7 a 8, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro nos lembra que a ansiedade não deve ser carregada sozinha, mas entregue ao Senhor, pois Ele cuida de nós com fidelidade. Cada preocupação, medo ou insegurança pode ser colocado em suas mãos. No entanto, o apóstolo também adverte que o inimigo está sempre ativo, tentando enfraquecer a fé. Por isso somos chamados a viver em vigilância e sobriedade, atentos às armadilhas espirituais. A vida cristã exige equilíbrio, confiança plena no cuidado divino e alerta constante contra as investidas do adversário. Ao lançar nossas ansiedades sobre Deus, encontramos paz para perseverar, força para resistir e segurança de que nada pode nos afastar do seu cuidado amoroso. Essa verdade nos liberta do peso das preocupações e nos fortalece para seguir adiante sem temor. Em Cristo, cada batalha é enfrentada com a certeza de que não caminhamos sozinhos. 16ª lição: resistindo firmes na fé. Como declara 1 Pedro 5, 9 a 10, resisti-lhe firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará,
fortificará e fortalecerá. A vida cristã não é um caminho isento de lutas, mas um chamado à resistência. Pedro nos lembra que a fé é o escudo contra as investidas do inimigo e que não estamos sozinhos. Milhões de irmãos enfrentam batalhas semelhantes ao redor do mundo. Essa consciência nos une e nos dá coragem. Porém, a maior esperança está na promessa. O Deus de toda graça é quem nos sustenta. Ele permite o sofrimento por um tempo, mas é Ele mesmo quem nos aperfeiçoa, confirma e fortalece. A dor é momentânea, mas o resultado é eterno. Quem permanece firme na fé descobre que a graça de Deus é suficiente e que sua glória já está preparada para aqueles que perseveram até o fim. A primeira carta de Pedro nos mostra que a vida cristã é marcada por desafios, mas também por uma esperança que nada pode destruir. Em suas palavras, aprendemos 16 lições fundamentais: a viva esperança em Cristo, a fé provada pelo fogo, o chamado à santidade e também a prática do amor, do serviço, da humildade e da confiança plena em Deus. Cada ensinamento nos lembra: não estamos sozinhos nas lutas, porque Cristo já venceu por nós e nos chama a permanecer firmes. Essa mensagem é atual e transformadora. Quando aplicamos esses princípios no dia a dia, descobrimos que podemos resistir às provações, viver em santidade, servir com amor e lançar toda a ansiedade sobre o Senhor, porque Ele cuida de nós. Se essa palavra falou ao seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos estudos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser fortalecido na fé e lembre-se, em Cristo temos vitória hoje e glória garantida para toda a eternidade.